Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde para o pessoal da Reprise também. Boa tarde, gente. Deixa eu arrumar melhor aqui para a gente se falar melhor hoje. Olá, Isabela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Hoje eu tô entrando no horário do almoço. De muitos, né? Boa tarde, boa tarde. Não sei se essa é uma boa hora para fazer um scope, mas é a hora que eu tenho hoje, porque depois eu não vou conseguir fazer. Boa tarde, Daniel. Boa tarde para todo mundo que tá entrando. Boa tarde, Ronald. Boa tarde para todo mundo. Enquanto o pessoal tá entrando, coloca de onde vocês estão falando. Olá, gente. E compartilha com os amigos de vocês esse scope. Coraçõezinhos também, tá bom, gente? São muito bem-vindos. Quem tá aqui pela primeira vez, né? Fala um oi aí. E muito boa tarde para vocês. Muito boa tarde. Eu vou esperar um pouquinho para ver se entra mais pessoas. Todo mundo que já entrou aqui já me conhece, ou tem alguém aqui que ainda não me conhece, nem faz ideia de quem eu seja. Boa tarde, Luiz, tudo bom? Eu vou me apresentar, meu nome é Jaqueline, eu sou Master Coach de Pais e Filhos e eu tenho uma missão que é a de fazer com que os pais entendam cada vez mais a maternidade e a paternidade, sejam melhores pais e mães para os seus filhos, né? Para que a gente crie filhos felizes, conscientes e independentes, que é isso que o mundo está precisando. Então, boa tarde para vocês e obrigada aí por quem já me acompanha. Eu recebo todos os dias o carinho de vocês e eu fico muito feliz por isso. Hoje eu estou fazendo uma pesquisa muito profunda sobre a questão das emoções, e aí eu peguei um livro que eu não sei se vocês conhecem, ele chama Volta ao Lar, né? Como resgatar e defender a sua criança interior. Alguém já leu esse livro? Volta ao Lar, como resgatar e defender a sua criança interior. E eu achei tão bacana esse livro porque ele fala muito do que eu já venho falando para vocês, da importância dos pais na vida de uma criança. Porque a criança, ela sempre vive em nós, inclusive em nós adultos. E quando a gente não tem uma infância bacana, ou quando aconteceu alguma coisa na nossa infância, a nossa criança interior, ela vive ferida. E mesmo quando a gente se torna adulto, a gente fica com a nossa criança interior ferida. Então, muitas das coisas que hoje nós temos de comportamentos ou de sentimentos tem a ver com essa criança nossa que ficou ferida lá atrás por algum episódio, em algum momento da nossa vida, que muitas vezes a gente até apagou da memória, a gente até nem sabe mais o que mas ela fica ali ferida e muitas vezes a gente não consegue nem entender o porquê, né, de algumas reações nossas. Então, olá, boa tarde, Carol. Eu coloquei aqui para vocês alguns pontos dessa criança ferida, né, do que o livro fala, que eu acho muito importante vocês tentarem identificar em vocês. Eu vou falar algumas, tá? Perda de identidade. Ai, que legal. Então fica, Rosemary. É muito legal, é importante sim. Até para quem não tem filhos, né? É verdade. Então, a perda da identidade, né? Ou seja, se você sente que você perdeu o contato com os seus próprios sentimentos, se você hoje sente que está sendo guiado pelo medo ou por sentimento de carência muito forte, sabe? Eu sou uma pessoa muito carente, eu sou uma pessoa muito medrosa, né? Ou seja, eu não consigo muito administrar esses meus sentimentos e eu dependo sempre de outras pessoas, emocionalmente falando, sabe? Depende sempre de um elogio, depende sempre, né, da aprovação do outro para eu estar bem emocionalmente falando, tá? Então isso é uma perda de identidade emocional que pode ter sido ocasionada com alguma situação que você teve lá na infância, tá? Comportamento agressivo, ou seja, né, muita defesa.
Então você tá sempre na defensiva, você não admitir sentir, você achar que os sentimentos são besteira e que você não precisa sentir aquilo, que as pessoas que sentem e que choram são tolas, bobas e que sentimento não é para ser assim expressado publicamente, ou seja, né, é você esconder os seus sentimentos também. Isso também é um sinal de que a sua criança interior tá precisando do seu colo, tá? Você ter uma carência profunda, muito profunda, ou seja, né, você ter necessidade de atenção o tempo inteiro, de afeto, de carinho, e mesmo que você tenha um marido ou uma esposa que seja carinhoso, afetuoso, você sempre quer mais. É como se você precisasse de alguém te falando o tempo inteiro palavras legais, bonitas e bacanas, né? Oi, Eliane, prazer. Que bom que você tá aqui, viu? Seja muito bem-vinda. Também é um sinal de que você talvez precise acolher a sua criança interior, tá? Você ter muita desconfiança. Então, você desconfiar demais das pessoas, né? Eu desconfio muito das pessoas, eu não confio, eu acho que todo mundo acaba me traindo de alguma maneira, e aí eu faço de tudo para que as pessoas provar, né, para mim mesma em primeiro lugar e para as outras pessoas que as pessoas não são dignas de confiança, tá? Então isso também é um sinalzinho de alerta para você, tá? Você ficar se autopunindo ou, né, ficar assim o tempo inteiro achando que você nunca é demais, tá? Então, eu sou muito tolo, eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu nunca consigo, as coisas nunca dão certo para mim, né? Então isso também é um sinal de alerta para que você entenda o seguinte: talvez seja um momento de você parar e querer analisar e cuidar um pouquinho da sua criança, né? Dessa criança que tá aí dentro de você e que em algum momento ela, por algum motivo, acabou acreditando nessas coisas e isso perdura até hoje dentro de você, tá? Outras coisas, assim, você acredita, né? Deixa eu ver aqui. Me perdi. Tá. Você tem algum. Você age muito por impulso, tá? Então você é muito impulsivo, você não pensa, você vai e age, depois você se arrepende logo, assim, de cara. Putz, fiz isso e me arrependi, tá? Então também as pessoas que nunca param para pensar, que sempre estão fazendo primeiro, sem agir, agindo nesse impulso também, tá? É sinal. E aí a gente já vem para distúrbios de pensamento, tá? Ou seja, você é muito egocêntrico, é tudo eu, né? O tempo inteiro. Você é muito pessimista, ou seja, você vive com medo de desgraça acontecer no mundo, na sua vida, e aí eu fico com aquele pessimismo ali impregnado em mim, tá? Ou você é muito perfeccionista, você tem a ideia de que tudo precisa sair perfeito na sua vida. De tudo que eu já falei, alguém se identificou com alguma coisa que eu falei até agora, assim, de tudo que eu falei? Se alguém se identificou com alguma coisa, coloca eu me sinto assim, né? Só para eu saber aqui. E aí tem os distúrbios maiores, né? Que aí são os vícios, né? Realmente assim, que aí já vai por um lado de que ficou tão pesado para mim essa minha mágoa que aí eu acabo indo para distúrbios maiores, né? Mas esses distúrbios maiores aí a gente não tem como tratar aqui. Aí a pessoa realmente precisa de um especialista, precisa de um psicólogo, precisa de uma pessoa especialista
especialista para cuidar. Mas eu tô dizendo dessas coisinhas que nós temos na nossa vida e muitas vezes elas não nos atrapalham a ponto da gente paralisar ou nos tornarmos disfuncionais, né? Pessoas realmente extremamente depressivas que dependem de tratamento psicológico, mas que nos atrapalham no nosso dia a dia. É aquela coisa que você fala, caramba, eu sou assim, não gosto de ser assim, mas eu não sei muito bem por que eu sou assim. E aí eu vou elucidar para vocês contando um pouquinho da minha história. Eu me tornei uma pessoa muito perfeccionista, e isso me atrapalhava demais há um tempo atrás, né? E eu não. E assim, uma pessoa muito independente. Então, do tipo, eu chegava a falar assim, há anos atrás, eu não dependo de ninguém. Eu faço tudo, quando eu ia em curso, eu ficava, gente, por que essas pessoas estão perguntando tanto, né? É só ouvir ali, aprender e pronto, acabou. Eu gostava de aprender tudo sozinha, eu achava que eu era independente, que eu não dependia de ninguém. E isso pra mim foi muito complicado, porque eu sofria com isso, sabe? A gente fala que não, que a gente é demais, que a gente não depende de ninguém, mas isso era só a minha criança ferida que eu não tinha tratado lá atrás. Até que eu descobri, gente, vocês estão me ouvindo ou travou pra todo mundo? Porque aqui pra mim parece normal, mas eu não tô não vendo mais comentário de ninguém. Então, se vocês estão me ouvindo, coloca eu aí só pra eu saber, pra eu continuar. Estão me ouvindo? Não, travou. Engasguei. Ah, então tá bom. Desculpa, gente, engasguei. E aí, eu descobri que aconteceu quando eu era criança um fato de que eu nasci no Rio de Janeiro, me mudei para São Paulo com 6 anos. E na minha aula, toda vez que eu ia perguntar, a professora pedia para eu repetir. Porque hoje eu entendo que é porque ela achava bonitinho o modo como eu falava. Mas na minha época e na minha cabeça de uma criança de 6 anos, passava o seguinte, ela está rindo de mim. E aí, pela vergonha, e porque eu me feri criança, eu criei um mecanismo na minha cabeça do seguinte, eu não vou perguntar mais. Tudo o que eu precisar, eu vou aprender sozinha. E foi o que eu fiz. Eu comecei a aprender sozinha e a achar que eu não precisava, não porque eu não queria, mas porque eu não queria passar por aquela situação de riso. Então eu comecei a aprender sozinha, a estudar mais, para aprender mais e sozinha, para não depender, para não passar a vergonha de falar com as pessoas rirem de mim. E isso perdurou até a minha vida adulta, na minha crença de eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, e isso é balela. Então, olha como a minha criança ferida interferia na minha vida de adulto. E por que é importante vocês começarem a perceber, e obrigada aí pro pessoal que tá convidando, o que hoje tem dentro de você que faz parte dessa sua criança ferida. E aí, no meu processo, uma coach disse pra mim, Jaqueline, acolhe essa criança, dá colinho pra ela. Diz pra ela, olha, você não sabia disso na época, mas hoje você sabe que as pessoas não estavam rindo de você. Hoje você sabe que você pode pegar essa criança, que ela se feriu naquele momento, e dar cola e dar atenção e falar pra ela, olha, eu te entendo, eu te acolho, mas agora eu vou viver minha vida e pronto, sabe? Então, a gente precisa passar a acolher melhor a nossa criança interior. Isso é muito importante pra gente. Por que é importante não só pra gente? É importante a gente acolher a nossa criança interior pra gente saber como lidar também com os nossos filhos. Porque quando a gente percebe que essas marcas, né, ficam pra gente até na vida adulta, a gente começa a tomar consciência da nossa responsabilidade como mãe, como pai, na vida do nosso filho, né? Na vida de preservar essa criança que eles têm hoje, porque essa criança vai seguir
para a vida deles, inclusive quando eles forem adultos, porque a gente fica com a nossa criança dentro da gente e a gente acha que não, que a gente se tornou adulto e essa criança morre. Não, ela não morre. Esses aprendizados que a gente tem, eles ficam ali dentro da gente, nessa criança muitas vezes ferida. Então, é importante que a gente trabalhe nas emoções dos nossos filhos e façam os nossos filhos, né? Eu consegui fazer as pazes com a minha criança interior com a meditação. Que maravilha! E é isso mesmo, a gente precisa arrumar. Eu também tenho meditado e a meditação me faz muito bem, mas cada um pode encontrar o seu caminho para fazer as pazes com essa criança interior. E aí, como é que a gente consegue fazer isso? Começa a perceber desses comportamentos que eu te falei, quais os você tem. E começa a se perceber melhor. Por que eu tenho esses comportamentos? Da onde eles podem ter surgido? Muitas vezes isso causa um pouquinho de desconforto e de dor, mas é libertador quando você descobre, quando você se acolhe, quando você deixa ir essa criança, né? E acolhe essa criança que foi ferida em algum momento da vida. E também nos traz a consciência para que a gente não faça isso com os nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade muito grande com aqueles seres, né, que são os nossos filhos, que nós decidimos amar e acolher nessa vida. E é disso que eu falo aqui. A gente tem essa responsabilidade. Então, quem aqui não fez ainda o meu teste de emoções? Eu tô com um teste de emoções. Coloca eu quem não fez ainda. Eu tô com um teste de emoções gratuito, tá? Que são perguntas que foram feitas por um cientista e ele pesquisou mais de 20 anos a interação das emoções de pais e filhos e esse teste ele te dá qual é o seu perfil parental, ou seja, né, como é que você lida com emoções como raiva, tristeza e medo e como essa forma de você lidar com essas emoções interfere diretamente na vida dos seus filhos, com esses comportamentos que eu te disse, porque às vezes os seus filhos já começaram a ter esses comportamentos e esses comportamentos vão seguir e persegui-los muitas vezes a vida inteira. Então, se vocês quiserem fazer esse teste, eu tô pedindo para me mandar um e-mail no jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br. Eu não quero ser para os meus filhos a mãe que a minha mãe foi para mim. Você pode ressignificar. É sempre tempo. É você perdoar isso, né? Esse acontecido, principalmente para você curar essa sua criança e você fazer diferente nos seus filhos. A gente sempre pode isso. É tempo de nós realmente acabarmos com esses padrões repetitivos, né? De uma geração que não foi educada emocionalmente. Então, essa é a minha proposta aqui para vocês, tá? Então, se alguém puder escrever o meu e-mail, porque o meu e-mail tem o Czinho, então é Jaqueline, tá? JACQUELINE, jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br. Faça um teste. Eu mando. Por que eu tô pedindo para me mandar e-mail? Porque eu mando a planilha em Excel para vocês. Aí a resposta que der no teste de vocês, me encaminhem de novo. Falando, Jaqueline me deu essa resposta aqui no teste, porque aí eu vou mandar como é que esse seu estilo impacta na vida do seu filho hoje, para que a gente realmente consiga fazer diferente, como muita gente vem me falando. Eu tenho recebido respostas lindas e eu gostaria de reforçar com vocês que eu não julgo ninguém. Nós estamos aqui para nos acolher, então não tenha medo do resultado, não fique triste com o resultado. Rosemary, obrigada, é isso mesmo. Jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br. Então me mandem um e-mail, eu devolvo o teste para vocês e me falem qual é o resultado, mesmo que o resultado de hoje não tenha sido o resultado dos seus sonhos, o resultado que você esperava que fosse, mas a consciência é o primeiro jeito da gente voltar de novo para o nosso estado legal, tá? Para fazer o teste você precisa me mandar um e-mail, tá? No jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br jaqueline@laboratoriodetalentos.com.br.
tá? Aí eu mando pra você. Por que que eu tô pedindo pra me mandar um e-mail? Porque ele é um teste extenso e eu fiz ele em Excel pra já sair a resposta pra vocês não terem que ficar fazendo continha, tá? Porque eu sei que o tempo de todo mundo aí é curto, então eu resolvi fazer assim. Eu fiz ele já calculando tudo pra vocês vou colocar só xizinho, vai sair o resultado parental na planilha e aí vocês me mandem. Jaqueline, o meu resultado deu tanto. Inicialmente eu tinha feito num PDF, mas aí a pessoa tinha que ficar fazendo xizinho, depois contando, e aí eu quis simplificar para a vida de vocês, tá bom? Então a minha mensagem para vocês hoje é isso, gente. Acolham a criança ferida de vocês. Percebam quais atitudes hoje você tem e que pode ter ligação direta com essa criança que ficou ferida por algum fato que aconteceu na infância e que você ainda não conseguiu lidar, né? Ou ainda tá com aquele medo de lidar com isso. É muito importante que a gente acolha essa criança pra gente se curar e depois pra gente conseguir ser esse educador emocional dos nossos filhos, tá bom? Um beijo bem grande para vocês e eu tô esperando aqui do outro lado, tá? Os e-mails para eu poder mandar os testes, tá bom? Um beijo e até o próximo Periscope.